Boa noite, pessoal, tudo bom? Vamos chegando. Hoje temos uma live muito especial para os pais, educadores, adolescentes. Hoje nós vamos falar da adolescência, né? Como é que nós, como pais, como educadores, podemos apoiar essa gurizada nesta fase da vida, né? Deixa eu convidar aqui a minha convidada para, né? Seja muito bem-vindo para todo mundo, gente. E também fique aí, coloque suas perguntas, suas questões para o tema de hoje, que é um tema muito importante, né, Márcia? Tudo bom? Olá, boa noite, André, querida. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Falando um tema muito importante que você me inspirou com as suas lindas falas lá na escola, Coração de Maria, que eu assisti duas palestras, né, para os meus filhos que são adolescentes, né, então estão nesta fase que a gente vai falar hoje, e eu achei muito pertinente, adorei, porque a Márcia é muito dinâmica, né? E eu até peço para te apresentar um pouquinho para o público ali, mesmo depois quem entra em outro momento, que essa live a gente vai ficar gravada, que sempre o pessoal pergunta, e depois eu vou também colocá-la no meu YouTube. Então vocês vão depois assistir com muito gosto essa fala maravilhosa que esperamos que vocês, né, apreciem hoje. Então, te apresento um pouquinho, Márcia, fala um pouquinho do Bom, teu André, trabalho. primeiro, gratidão, obrigada pelo carinho de estar aqui contigo. Mais uma semana, finalzinho de março, né? Que loucura, o tempo passando muito rápido. Os nossos filhos a mil na escola ou na universidade, não importa. Sim, tivemos o privilégio de nós já nos conhecíamos e tivemos o privilégio de nos reencontrarmos há 2 semanas no Colégio Coração de Maria, que fez um evento sensacional promovido pela APME para pais, da educação infantil até o ensino fundamental, com falas, obviamente, separadas por idades, né, porque são prioridades diferentes. Então, eu sou Márcia Romano Migliori, sou pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação profissional e tecnológica. Hoje sou coordenadora pedagógica na FISMA e supervisora na Escola Técnica. Mas a minha grande paixão é trabalhar com os adolescentes, é falar sobre orientação vocacional, sobre mundo do trabalho, mas também muito de poder fazer isso, né, Andréia? Conversar com a família, porque ela tem muitas dúvidas, incertezas. Sexta mesmo eu conversei com uma mãe, ela me disse, não, é para mim, eu preciso saber se eu estou no caminho certo, nesse olhar pedagógico de orientar no que diz respeito à escola. Porque é muito importante que se diga, eu sou psicopedagoga, eu não sou psicóloga, então a gente precisa fazer essa separação do trabalho também. Mas eu atuo há mais de 24 anos falando sobre esses temas. Então, é algo que me dá uma satisfação gigantesca. Deixa eu te perguntar, há 24 anos, né, que trabalho nesse assunto. Deixa eu me apresentar também um pouquinho, né, pessoal? Então, eu sou a André Leandro, eu criei o projeto Meditando com a Gurizada, claro, voltado para as crianças, mas agora já estou migrando um pouquinho para trabalhar e falar para os adolescentes, né? Eu escrevo artigos para o site do Personário, então são artigos variados, trabalhando na harmonização tanto interna quanto externa, e também atendo, porque eu sou terapeuta integrativa. Eu uno várias técnicas, né? Reiki, floral, e tantas técnicas e conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo da vida, né? Até um dos atendimentos meus da criança interior, justamente para trabalhar essa criança que às vezes é ferida lá na infância, na adolescência, e que vai refletir no adulto. E essa nossa fala de hoje é justamente o que a gente quer impactar de forma positiva no nosso adolescente, para que ele cresça um adulto saudável, feliz, né? Então, a minha pergunta, nesses teus 20 e poucos anos, né, que trabalha com os pais, mudou um pouco a diferença entre os pais do lado do teu início de carreira para cá, no interesse em entender o adolescente, porque a gente quer apoiar eles, mas muitas vezes a gente quer impor, naquele, por trás do eu vou apoiar, não, eu estou impondo a minha vontade, não, eu quero que faça isso, quero que faça aquilo. Notou alguma diferença nesses anos, assim, mudou essa perspectiva dos pais relacionada aos filhos? Gigantescamente falando. Porque exatamente assim, a gente tem uma modificação principalmente no universo tecnológico. Há 24 anos nós não tínhamos. Nós usávamos o celular de tijolo, aquele com a antena alta, né? Não tínhamos, nós tínhamos Orkut ainda, né? Não tínhamos todas as redes sociais que temos hoje e principalmente
não tínhamos crianças tão precocemente conectados à internet. E eu sempre digo que nós temos que fugir disso? Não. Mas nós temos que ter bom senso para entender o que é oportuno e o que não é. O que contempla cada faixa etária de uso de tecnologia, né? O que pode uma criança? E não tem como eu não me remeter, André, a pensar assim que talvez muitos pais tinham um olhar diferente sobre a criação dos filhos, se conversava mais. E hoje um dos grandes problemas nas famílias é o diálogo. É conseguir um tempinho no meio dessa loucura toda que nós vivemos, do viver, do sobreviver, de ter um tempo para si, para que eu possa conversar com os meus filhos. E se isso não acontece, a gente vê um abismo gigantesco entre a infância e a adolescência. Se eu não conversei com a minha criança lá na primeira infância, dificilmente ela vai conversar comigo agora na adolescência. Então eu sinto isso, que lá talvez era uma forma diferente de encarar, e nós também éramos diferentes, né? A tecnologia nos trouxe uma visão diferente. Hoje tem a questão do imediatismo, né? Que os adolescentes sofrem muito com isso. O não saber esperar, né? Não saber a sua vez, o não lidar com as frustrações, que nós não víamos muito, talvez, há 24 anos, ou víamos de uma outra forma. Pois é, a gente tinha, eu lembro na minha adolescência, né, por exemplo, o momento contemplativo do ócio criativo, né, que o Demais até falava, né, porque nós tínhamos aquele momento de sentados na cama, ficar ouvindo música, assim, sem preocupação nenhuma, era um tempo bom para a cabeça da gente, refrescava a cabeça, ouve música com as amigas, eu adorava, a gente pegava, às vezes era o mesmo disquinho, ouvindo a mesma música 200 vezes, mas a gente tinha aquele momento de parar, esse momento de parar, a gurizada não consegue, porque realmente o celular, que a gente está aqui usando, né, para live, tá o tempo inteiro, então tá sempre ali, piscando ideia, piscando coisa, eu tenho que olhar a notificação, e aí essa questão do conversar, diálogo, muitas vezes acontecia na hora das refeições, né, às vezes no café da manhã, às vezes na janta, às vezes no almoço. Hoje, infelizmente, muitas vezes, o que acontece? Pega o celular, fico ali, não estão atentos lá, então não estão nem comendo direito e estão atentos ao celular. Tanto que algumas famílias até colocam nada de celular na mesa, senão não conseguem conversar nunca. E às vezes aquele ponto de encontro com o filho vira um ponto de encontro de discussão, de cobrança, que não é legal. E outra coisa que eu acho que às vezes os pais não se dão conta, daqueles pontos de contato que são valorosos, tipo a hora de levar para a escola, por exemplo, né, que alguns pais ainda levam. Eu não sei se conhece o Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta. Sim. O Marshall tem uma passagem num dos livros dele que eu acho fantástica, que como ele viajava muito, tinha pouco tempo com os filhos e tal, uma das coisas que ele fazia era levar os filhos para a escola. Que lá nos Estados Unidos eles têm o transporte escolar e tudo mais, né? Porque ele aproveitava aquele momento de levar os filhos para a escola para estar com eles. E até tem uma passagem dele que ele cita que um dia ele está impaciente, que não conseguia passar o carro assim e tal, e aí ele se deu conta que às vezes a pessoa podia estar com algum problema, alguma coisa, e aí ele viu que era um velhinho, um idoso. A questão da paciência também, até de mostrar para os filhos um momento de paciência, respeitar o tempo do outro, né? Esses períodos de diálogo que a gente não tem, seja uma conversa do dia a dia, né? Achar pontos de encontro, às vezes, com o jovem, né? Às vezes pode ser o esporte, às vezes pode ser a música, né? Porque a gente olha e fica sempre, às vezes, criticando, os pais, né? Criticando o tipo de música que o filho gosta. Aí vai lembrar da sua época lá, vê se seu pai e sua mãe não ficavam com a sua música também. Né? É um outro ponto de encontro, né? O diálogo. Nós falamos muito nisso aquela noite, né? Encontrar algo que a gente goste de fazer juntos. O que nós gostamos de fazer juntos. Mas isso tem que ser construído. Isso é uma construção ao longo de toda a trajetória, e principalmente lá na infância. Eu digo que as crianças não têm mais tempo para o tédio. O que é o tédio? É aquele momento em que eu vou desenvolver a minha criatividade para fazer coisas que eu gosto. De que forma? Então, eu entro em modo tédio para planejar o que eu vou querer para a minha vida. E sabe, André, eu vou dar um exemplo aqui que eu trouxe. Inclusive, eu anotei hoje de tarde para não esquecer. Por exemplo, numa
numa festa de aniversário, eu estou com meu filho de 5 anos. Nós comemos o doce nas festinhas depois que se canta o parabéns, que se corta o bolo ou que tem um bolo fictício. Ok. Aí a mãe diz, ah, mas ele é tão pequenininho, ele pode pegar o doce, ele não sabe esperar. Ela não está entendendo um aspecto aí. Ele primeiro precisa saber esperar. Ele precisa ouvir que não, agora não é o momento. Você vai esperar e depois você vai ganhar. E eu fiz algumas anotações bem importantes aqui, que dizia assim, então, porque é pequenininho, deixa pegar. Não, é ali desde pequenininho que você ensina. E realmente, para os que estão nos ouvindo e vão nos ouvir, acredite, é de pequeno que eu vou começar a ensinar. O que é certo, o que é errado. Eu vou ensinar muito pelo exemplo, pelo diálogo. E aí você vai me dizer, mas se eu disser para o meu filho que ele não vai pegar, ele vai se atirar no chão e vai chorar. Você vai ensinar desde pequenininho, mas ensinar dá trabalho. Faz com que o pai e a mãe saiam da sua zona de conforto, entendam zona de conforto. Não é porque o pai está ali e não tem comprometimento. Não, não é isso. A zona de conforto de eu falar, de eu repetir, de eu mostrar que assim não funciona. E ainda eu escrevi que assim, se eu ensiná-lo a esperar, ele vai aprender tolerância, frustração e vai, sem dúvida alguma, ter a base da maturidade emocional que passa também por esses dois aspectos da nossa vida, que é o saber esperar, que é a frustração e que é a tolerância. Qual é o mal hoje dos jovens? Eles não sabem esperar, eles não são tolerantes, eles querem que tudo se resolva já. E a vida não funciona assim. E aí ele se frustra e aí entra num caminho muito sério, que às vezes é o caminho do isolamento. E a família não consegue ultrapassar essa barreira do isolamento. Isso é triste. E assim, também não valoriza aquele momento, que é a história do docinho. Que daí a hora que eu vou comer o docinho, que delícia, eu tô comendo docinho. Ou tô fazendo tal coisa. Ou deixar para ir na festa ou tal coisa, na sexta ou no sábado. Valoriza aquele momento. E aí, se tu tem toda hora e não tem espera, não valoriza também, né? E isso é uma coisa assim, tudo vira banal. E isso não é legal, realmente. É quando eu quero, na hora que eu quero e não na hora que é possível. Ah, mas isso dá trabalho? Absurdamente dá trabalho. Mas para isso nós decidimos ter filhos e foi uma escolha. E como eu sempre digo, eles não vêm com bula nem manual de instrução. Todos nós, pais e mães, estamos tentando fazer o melhor. Mas para fazer o melhor, eu também preciso conhecer sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento da infância, como se dão as fases, até para que eu tenha argumentos com a professora, com o psicólogo, com a psicopedagoga, com o profissional que precisa estar com o meu filho. Mas uma coisa importante, André, não terceirize a educação dos seus filhos. Ela é responsabilidade sua, ela é comprometimento seu por aquela perguntinha que a gente fez para os pais. Que filhos nós queremos deixar para o mundo? Né? Como é que nós, pais, estamos criando os nossos filhos? E a gente traz para o mundo, né? Claro que eu ainda não tive. Você já teve a fase do filho, já salvou. Ainda não, os meus ainda não. Mas eu e meu marido, a gente procura sempre ter isso muito consciente, que a gente está criando eles para o mundo. Nós hoje somos o porto seguro deles, né? Claro, são jovens, são novos ainda, né? Mas sabemos que daqui a pouco eles têm que ir para o mundo, né? E como é que a gente está preparando isso? Hoje, até é diferente da nossa época, hoje tem bastante literatura, tem bastante curso, a gente tem como buscar informação que antigamente não era tão fácil. Não vou dizer que talvez não tivesse livros, até tivesse. Mas a gente nem sabia que tinha isso. A gente se baseava na educação que recebeu. E claro que nossa mãe, nossa avó, nossa bisavó, trisavó, enfim, elas tiveram a educação delas, do jeito delas, e foi o jeito que elas
também não tinham muitas vezes orientação. No máximo amor no coração, mas nem sabiam às vezes como demonstrar esse amor. Até porque às vezes as famílias eram muito grandes, às vezes não tinha como a mãe dar aquela atenção especial para cada um dos filhos. Hoje o que acontece? Eu acho que a sobrecarga é muito grande, a pressão é grande, porque os pais têm 1, 2 filhos e botam toda a sua pressão, toda a sua expectativa. E aí tem aquela passagenzinha agora me esqueci o nome do personagem, do menininho, né? Falando da expectativa dos pais. Mas a expectativa é tua, não é minha, por que tem que estar cobrando de mim? É a gente que cria um mundo de ilusões. Né? E principalmente nesse meio todo entra a questão da administração do tempo, como cada família organiza o seu tempo, qual é o meu tempo e o teu tempo, André? O que é tempo para cada uma de nós e quanto tempo nós estamos com os nossos filhos? E não importa que eles sejam adultos. Nós fazemos parte, eles fazem parte da nossa vida e isso ainda e será até o fim uma construção, né? Nós falamos muito lá no nosso encontro e eu falo muito para os pais na questão assim, como é a sua rotina dentro de casa? Quais são os limites negociáveis e inegociáveis? Quais são, eu acho que tu estava na noite que eu falei em limites de segurança. E ele me perguntou, mas, professora Márcia, o que são limites de segurança? Bom, primeiro, deixa eu entender quantos filhos vocês têm. Por que vocês estão com uma filha nesta escola? Que tipo de moral, de ética, de compromisso tem dentro dessa família? E quando eu falo em moral, é muito longe de uma moral preconceituosa, de uma moral de valores. Porque cada família tem os seus valores, que trouxe da sua família, que adquiriu ao longo da sua vida. Quais são as crenças desse grupo familiar? Então, quando eu falo em limites inegociáveis, impreterivelmente aqui dentro desta casa não se faz assim. Negociáveis, o que é possível? E não vai contemplar a felicidade de todos os membros? É claro que não. Mas quais são os limites de segurança quando eu vejo um filho que mora comigo, que está dentro da minha casa, colocando a sua vida em risco? É o momento de intervir. É o momento de conversar. Por isso que eu vou bater 100 vezes, pais, na tecla do diálogo. Se nós não conversamos com os nossos filhos, não tem como um belo dia eu achar que eu vou conversar e que ele vai me ouvir, que ele vai retornar, porque ele não vai fazer isso. Isso é uma questão de saúde mental, de relacionamento. Por que eu vou me abrir contigo? Andréia é minha irmã. Se nós nunca conversamos, não. A internet está aí para suprir isso, os amigos da escola estão aí, que às vezes não tem informação nenhuma também. Então eu diria, pai e mãe, converse com o seu filho. Se ele é pequeno, exercite isso 5 minutos se é o teu tempo, mas deixe o celular, deixe qualquer outra coisa e converse. Pergunte como foi o dia, incentive, elogie, acarinhe. Ele é teu filho. Né? Isso é interessante do diálogo que eu falo, uma fala que eu gosto muito da questão dos temperamentos, que eu sempre uso como referencial, que nós temos aquelas crianças, adulto, jovem, todo mundo, temperamentos mais introspectivos e os mais extrovertidos. E aquela pessoa que é mais introvertida, ela não é de se abrir, já vai descer desde pequenininho, né? Às vezes acontece coisa na escola e só vai contar lá 2, 3 semanas depois, mas como fulano, né? Não me contou antes, porque é o jeitinho da criança. E se para essa a gente já tem que ter esse cuidado mesmo, se a criança vem e te fala, mãe ou pai, eu preciso falar alguma coisa, para tudo e ouve, porque ela não é uma criança que vai se abrir com facilidade. Então, se ela já é uma criança que não se abre com facilidade, imagine o adolescente. Então, ela vai ter dificuldade de se abrir. Por isso que é importante a gente estar na postura de abertura, de ouvir, de abraçar. Não é apontar dedo, é a criança saber, o jovem saber que eu estarei de braços abertos para poder ouvi-lo. Tudo bem que às vezes, como a Márcia até comentou, às vezes ele vai vir com uma questão de um assunto que a gente não sabe lidar. Então, já aconteceu comigo. Eu disse, ok, eu não sei te falar nesse momento, eu vou pesquisar e a gente conversa com calma sobre o assunto.
Porque nem tudo a gente vai saber. Como eu disse, nossos pais muitas vezes não nos explicaram determinadas coisas e a gente foi se virando. Hoje tem o tio Google, que fala tudo. Só que às vezes não é a melhor saída, né? Procurar dessa forma. Então, esteja aberto para conversar. A Márcia apontou isso muito bem nas palestras dela, né? Estar disposto a conversar. Né? É só um bate-papo, mesmo que não vai nem resolver o assunto, mas o filho acho que vai se sentir tão abraçado, tão acalentado, só por ter conversado com o pai, iniciado aquele assunto que para ele já estava assim, ó. E é eles que eles precisam, porque hoje, complicado a gente falar, por exemplo, em plano de vida, quando a gente sabe que os empregos estão mudando toda hora, né? Então eles já ficam apavorados, com medo, daqui a pouco eu tenho que ir para o mercado de trabalho, não sei o que vou fazer, e aí o emprego que ele quer hoje, talvez daqui a 5 anos, 5, gente, não exista, mas se transformou como se transformou até hoje, o mercado de trabalho foi se transformando. O que a gente quer é tirar o friozinho na barriga sempre é válido, né? A gente quer tirar aquele congelador da barriga, que congela eles. Então, Marisa, podia falar um pouquinho isso, como é que tu conversa com os pais relacionado a isso, esse medo, porque eles estão entrando na vida adulta, estão se preparando para a vida adulta, e a gente precisa dar um suporte, mas a gente também fica meio travado com isso. Né? Uma questão importante, às vezes, assim, o filho vem trazer uma questão e eu faço, meu Deus, o que que tu fez? O que que aconteceu? Mas tu fez isso. Primeiro, pai e mãe, eu sempre digo, respira. Respira. E você dizer que não sabe, tudo bem, porque a gente não sabe tudo mesmo. É como quando eu falo para professores, eu digo, diga que você não sabe. O seu aluno vai entender que você é um ser humano tão cheio de limitações como ele e que ali é um espaço para troca. E que estamos apenas em momentos de vidas diferentes. Então diga, meu filho, eu não sei. Me dá um tempo para eu pensar sobre isso, para eu entender melhor e vamos conversar. Mas vamos conversar sobre sexualidade, sobre sexo, sobre questões de gênero, sobre drogas, sobre preconceito. Por favor. Hoje, André, eu estive falando com o 3º ano do Colégio Tiradentes. Na próxima semana, 2º, e na outra semana, 1º. Mas hoje, específico, falamos sobre mundo do trabalho, sobre orientação vocacional, sobre possibilidades, tudo que a pandemia impactou o mundo do trabalho e as novas profissões, e o que eu conheço e entendo da tecnologia. Mas eu perguntei, vocês conversam em casa sobre isso? Não precisam me responder, porque eu sempre digo isso, não precisam me responder. Olhando para eles, e a gente ao longo do tempo vai tendo uma sensibilidade em relação a isso, a gente sabe que muitos não conversam. Porque a minha mãe não vai entender que eu quero fazer tal curso, ela vai dizer que eu vou morrer de fome. Você vai morrer de fome se fizer algo que não gosta. Claro que tem que conhecer do mundo do trabalho, claro que nós temos que conversar sobre empreender com os nossos filhos, porque cada vez é um segmento que cresce mais. Mas eu preciso conversar. Meu filho, é difícil falar sobre sexualidade, porque às vezes eu tenho as minhas questões. Com quem eu converso? Sobre as minhas limitações, sobre as minhas frustrações, sobre os meus problemas, às vezes, no meu relacionamento. Quem faz esse carinho? Quem pode fazer uma terapia, sabe o quanto ela é importante, mas nós sabemos também que vivemos um momento muito sério financeiro e que nem todo mundo consegue fazer terapia. Então, às vezes, como é que eu sento para conversar com o meu adolescente de 15 anos que me traz questões de sexualidade e de gênero muito pontuais? Primeiro, pai e mãe, eu vou ouvi-lo. Sem fazer caras e bocas. Tenta não manifestar. Bom, meu filho, que bom que tu veio conversar comigo sobre isso. Eu vou te dizer que eu preciso até ler sobre o assunto. Porque talvez a minha opinião, não sei se encaixa com o que tu tá pensando, mas igual, eu vou te dizer o que eu penso. Isso. Mas quero que tu saiba que mesmo que a gente não comungue de ideia, eu estou aqui para te apoiar. Aqui sempre será o teu porto seguro. Sempre. Independente do que tu venhas a escolher para a tua vida. Porque é esse o papel de pai e mãe, né? Se hoje nós perdêssemos tudo, o casamento, o trabalho, se os filhos fossem
e nós tivéssemos os nossos pais, para onde a gente correria? Por mais imperfeitos que eles sejam, se eles ainda estão vivos. Então é essa certeza que os nossos filhos têm que ter, que nós os amamos. E é difícil, é difícil amar o que se tornou diferente, o que fez escolhas diferentes, o que tem perspectivas diferentes, que se comporta diferente. Tudo que tu me disser, eu vou dizer, é muito difícil. Mesmo ele sendo nosso filho, é muito difícil amá-lo quando ele faz escolhas diferentes daquelas que a gente quis para eles. Mas lembra, é a vez dele escolher, é a vez dele caminhar. E você tem um papel, apoiá-lo, conversar, colocar limites negociáveis, inegociáveis e de segurança. É a única forma, Andréia, de nesse mundo louco que a gente vive, com tanta violência. Olha o que aconteceu agora em São Paulo, o aluno que entrou e matou na escola. Eu só ouvi a reportagem, então não vou me deter, mas gravíssimo. Nós só podemos, enquanto pais, deitar tranquilos se nós tivermos um diálogo coerente, pontual, contínuo e longe de qualquer tipo de preconceito com os nossos filhos. Ai, Márcia, isso seria um sonho de realidade, né? Mas infelizmente a gente não sabe. Muitos pais vivem numa rigidez muito grande dentro dos parâmetros que eles colocaram para eles, seja que venha de casa, da cultura que vivem. É muito forte isso ainda. Eu vejo muito diálogo de mães, de pais, muito rígidos. E isso é muito triste. Assim, eu adoraria que todo mundo ouvisse, se pudesse recortar a nossa fala, que seria essa tua última fala aí. Porque a gente precisa abraçar os filhos, senão daqui a pouco a gente nunca mais vai ter isso, porque o primeiro momento que eles puderem sair de casa, eles não vão voltar mais, porque eles não se sentiram acolhidos. E hoje em dia eles veem que é possível isso, ou pior, muitos não veem e acabam com a sua vida, de alguma forma ou de outra, sendo que não precisaria. Vão para a violência para encontrar eles mesmos, os cortes, né? Porque eles querem botar para fora aquela dor que está insuportável dentro deles. E eles não conseguem dialogar com a pessoa que deveria dar o maior apoio para eles, que é a mãe, ou o pai, ou quem cuida deles. E eles muitas vezes não têm isso em casa. Gente, isso é muito importante. Não precisa ter escolaridade, não precisa ter pós-graduação, precisa simplesmente as orelhinhas voltadas para o seu filho, ouvi-lo. Por mais que uma Márcia falou, mais que eu não concorde com as escolhas dele, mas são escolhas dele ou dela. Exato. As suas escolhas não. Você está ali para apoiar, para dar apoio, para ouvir, para acolher. Gente, a gente sabe que às vezes ele vai escolher a profissão A, B, C ou D. E ele pode. Gente, é jovem. Ele pode mudar lá adiante. E ele também entender isso, que ele também pode mudar, mesmo que naquele momento ele não. Não, essa aqui não é a minha profissão no momento. Deixa eu ver aqui que é não consegui entender o nome. Tenho um adolescente aqui em casa e ele é bem tranquilo, mas mesmo assim não é fácil. Como é difícil conversar com alguns assuntos. Realmente, muitas vezes eles não vão se abrir muito, mas se eles veem que a gente está aberto a hora que eles precisam, eles vêm conversar com a gente. Eu tenho filhos com temperamentos completamente diferentes. E é momentos diferentes que eles me abordam, perguntam e chegam a determinados assuntos, cada um do seu jeitinho. Mas como a gente estava conversando aqui, o mais importante é você estar aberta para ele saber que ele pode contar contigo e conversar contigo. Porque o adolescente, ele tem isso do fechado, né? Ana Paula Coutinho. Ai, desculpa, é que estava a sigla ali, eu não tinha conseguido. Querida, boa noite, Ana Paula. Lembra, Andréia, uma coisa que a gente falou, que bom te ter aqui, Ana Paula. É uma coisa muito importante que a gente falou aquela noite, nós queremos respeito. Ótimo, nem se questiona. Que começa desde o bater na porta do nosso quarto quando ela está fechada, mas você também tem que bater na porta do quarto do seu filho. E aí uma mãe me diz, mas está na minha casa, é bem capaz que eu vou fazer isso. Me justifique por que não. Você entra no banheiro quando seu filho está com a porta fechada? Não. Bom, mas então o quarto é a mesma coisa. Vamos negociar, vamos respeitar o momento de intervir e vamos respeitar o momento de silenciar. Porque às vezes a ansiedade da família também, mas esse menino, essa menina não conversa comigo, não me conta o que está acontecendo. Bom, então vamos observar. Vamos observar como ele está no colégio. Vamos ir na escola, conversar com a professora, com a coordenação, entender.
Vamos observar com quem ele se relaciona. Vamos observar quanto tempo ele usa de tecnologias, não como vigia, pai e mãe, mas como observador. Quando você diz, meu filho, não estou conseguindo mexer aqui na internet, me ajuda. E você está aproximando para que ele veja que você tem as suas limitações também. É claro, André, é exatamente o que tu falou, não é tão simples assim. Mas isso é uma construção. Se eu não construir lá na primeira infância, bom, existem várias formas de se ressignificar essa relação na adolescência, existe. O que nós teríamos que entender é cada caso, cada família, como cada família se comporta, para que a gente pudesse auxiliá-los individualmente. E eu sinto assim, cada vez mais, e eu acredito que tu também no trabalho que tu faz, como a família precisa de ajuda. Muito. Precisa. Muito. E essa da rotina construída no dia a dia, gente, isso vai gravando, é que nem eu falo para as crianças, porque eu, né, a aula do Meditando com a Gurizada, né? Tentando repetir, inspira, expira, respira, se acalma. Mesmo aquelas crianças que parece que não estão atentas na aula, quando vê os pais, vem e me diz, eu estava nervoso e a minha filha me disse, respira, se acalma. E aí isso vai também nessa questão da educação, desse respeito. Eu aprendi com meu marido aqui, porque eu tenho 2 meninos, né? Bate na porta antes de entrar, e não me dava conta disso, mas era porque eu não me dava conta mesmo, né? São meninos. Não, você tem que respeitar a privacidade deles. Eu comecei a bater na porta antes de entrar, sempre bato na porta antes de entrar, uma chamadinha, porque aí você vai construindo esta relação, esse modo de respeito, e eles vão se dar conta, um dia eles vão estar na casa de outra pessoa e vão usar do meu respeito. É que na história do com licença, o por favor, o obrigado, usar em casa também, para que quando eles precisarem ali fora, eles também vão usar, mas é de casa. A gente não se dá conta e quando vê, dá uma puxadinha, mas e cadê o por favor? E a palavrinha mágica, né? Gente, é em casa que a gente vai construindo essa educação básica, essa orientação básica, mas com exemplo, gente. Não é só dizendo fulano faz e você não faz. Né? Então, eu achei essa parte muito importante. E outra, né, André? A família acha que isso é responsabilidade da escola. Não é, nunca foi e nunca será. Educação vem de casa, vem dos seus valores, dos valores da tua casa, da moral da tua casa. Eu não sei se a gente comunga de valores, e tá tudo bem, mas eu tenho os meus e tu tens os teus. E nós estamos num momento muito sério disso, de se falar disso, de se pensar nisso, principalmente, André, por uma estimativa muito triste. Nós temos uma estimativa que a menos de 2 minutos, um jovem entre 11 e 24 anos tira a vida. Isso é gravíssimo. O que está acontecendo? O que acontece com a família? Márcia, mas a responsabilidade é só da família? Claro que não. Mas 70%, 80% é. E passa pelo diálogo. Se você não conversar, não adianta dizer depois, mas se passou, você precisa falar. Tu sabe que na faculdade nós temos o curso de enfermagem e eu escuto das minhas colegas enfermeiras, 300% é o que cresceu a sífilis em Santa Maria em meninas. Meninas de 13, 14 anos. A gravidade disso, Andréa, para a vida futura delas, quando vão querer ser mãe, as implicações geneticamente disso. A gravidez na adolescência que voltou assustadoramente. Não é o momento. Mas por quê? Porque nós não conversamos. E eu nem vou entrar na questão da violência contra a mulher, porque é uma bandeira que eu levanto nas minhas falas para meninas. Falei no coração de Maria para as meninas, não permita nenhum tipo de violência. Cuide da sua mãe se ela sofre violência, converse com ela. E violência não é só física, ela é a psicológica, que é a pior de todas as violências, todas. A que deixa as marcas para o resto da vida destas meninas. E aí, muitas vezes, quando ela não sabe o que fazer, ela acaba se suicidando. E nós, adultos, educadores, terapeutas, família, precisamos falar disso. Esta é uma pauta que tem que estar na nossa rotina. Não tem como não falar disso.
Por isso o diálogo e a conversa, por mais que veja em casa, não pode deixar. E aí, nesse ponto, gente, a mídia, o estudar, o dialogar é que tem que mostrar. Não pode. Isso da violência, não só física, não me bateu, não isso, mas tem tantas coisas que pode ser violenta. E aí eu trabalho do autoconhecimento para o jovem, do autorrespeito, que eles não sabem lidar com isso, eles não se conhecem. E essa perspectiva, voltando à questão do introspectivo e extrovertido, né? Eu gosto de fazer referência, pegar personagens de história, para eles se identificarem. Onde a Wandinha, que está na moda, né? Olha, a Wandinha, ela é bem introspectiva, ela é bem resolvida com isso. Mas mesmo ela viu que o valor da amizade, que também se envolver com os amigos é bom, mas com um grupo bom, que faça bem para ela e tal, né? Então a gente vai pegando e mostrando exemplos, né? Para eles verem que é possível se superar, que é possível, existe perspectiva. O brabo é aquele que acaba, não sei também, né? Que eu não vivi pessoalmente, mas quem vive isso de querer tirar sua própria vida, não vê perspectiva para diante. E sendo que eles são novos, eles têm um mundo pela frente. Tantas possibilidades. E é isso que, infelizmente, eles ainda não estão enxergando. E a gente espera, né, com isso, trazer para você, pai e mãe, que está nos olhando, assistindo aqui, né, que é uma simples conversa, não é um diálogo filosófico, não sei o quê, científico, aprofundado. Não, gente, é um bate-papo com o seu filho. E, de novo, não sei, vamos pesquisar, me ajuda, vamos lá, já que eu vou, vamos lá ver junto. Quer ir no médico? Vamos, eu te levo no médico, vamos conversar com um especialista, te levo junto. Ou se tu quer conversar, eu fico do lado de fora, mas você conversa. Enfim, que permita esse abertura, porque às vezes a criança até quer ir, o jovem quer ir, e fica com medo do pai e a mãe não querer deixar, ou não querer levar. E tá na hora, é melhor com orientação, principalmente de meninas, né? Respeitar o seu corpo, não tem que se submeter a nada. Não, vocês são donas de si, não tem que dizer sim para qualquer um. E vocês são novos, de novo, eles não veem perspectiva. Gente, tem coisas que não precisa adiantar. Vocês vão ter um tempo maravilhoso para vivenciar tantas coisas lindas na vida de vocês. Então, por que apressar, né? Para vocês que estão nos ouvindo, se alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveitar aqui a Sônia, com seu vasto conhecimento. Eu fiquei encantada com as duas palavras. Imagina 2 dias ouvindo a Sônia, assim, foi maravilhoso, né? Pontuando, claro, para as diferentes fases, né? Um dos meus filhos com 13, 14 agora, né? E o outro com 17, né? Então são fases diferentes, perspectivas diferentes, sim, né? E a gente sabe quão importante é cada fase deles. E eu até então, para quem me conhece também, eu falo na Rádio Membuí faz 16 anos, né, gente? E lá, vira e mexe eu falava da infância, mas agora eu vou começar a falar da adolescência. O que eu falava assim? A criança, ela na nossa vida, um pequeno tempo da nossa vida ela é criança, o resto da vida ela vai ser adulta, assim como adolescente. Então, esse é um período maravilhoso que a gente tem para estar conectado com eles, para poder curtir eles também, orientar da melhor maneira possível, porque depois eles vão ser adultos. Então, esse tempo que a gente está com eles, nós estamos plantando sementinhas ali. E que sim, semente nós estamos plantando? Né? É isso importante. Então, se eu não sei lidar, gente, como eu estava falando para a Márcia aqui no início da live, tem tanto curso, tem tanta orientação, ou buscar a busca de uma orientação no profissional, que nem a Márcia, que ela orienta pais e os filhos, é maravilhoso, ela contando as experiências dela lá nas palestras, né, e às vezes o bate-papo com o pai que, puxa, que legal, nunca pensei desse jeito, aí se abre, quando tem um diálogo, os pais se abrem para possibilidades e vê que não precisa ser tão, não, eu falei, tão rígido o jeito de lidar com as situações, com os filhos. Pode ser muito mais leve, eu posso curtir muito mais o meu filho. Isso não quer dizer que eu não vou ter autoridade, melhor, é autoridade, não é autoritarismo. Não é ficar só apontando o dedo, não, é uma relação de afeto e autoridade. Eu posso ter as duas coisas. Né? E isso se constrói uma relação de respeito. Quando eu tenho isso, afeto e respeito. É uma dupla perfeita, fechada de amor. Né? Exato, porque o que nós queremos, que nós falamos muito no nosso encontro, a gente está citando porque ele foi há poucos dias, não é? Que eles corram para nós e não de nós. E esse é o ponto. Cada vez nós precisamos trazê-los para próximo. Nós estamos aqui falando muito de adolescentes, Andréa, do novo ensino médio, do quanto isso impacta a vida dos alunos, a vida dos professores, como se dá todo esse processo de ensino-aprendizagem. Eu preciso, enquanto pai e mãe, também conhecer um pouquinho disso. Até para que o que eu venha a dizer seja pontual,
né? Eu não posso dizer, ai, agora inventaram mais isso. Não, eu não posso dizer isso para o meu filho. De que forma ele vai aproveitar isso e trazer para a sua realidade? Mas para isso eu preciso conhecer, entender que é um processo, é uma mudança, o ensino médio é uma nova etapa. Então, no primeiro ano, que olhar eu tenho que ter? Como eu ajudo o meu filho a se organizar, a estudar, né? Tu lembra que ali eu dei para eles um plano de estudo, pedi que eles fizessem. Terceiro ano, qual é a prioridade? É pensar em terminar bem o ensino médio, mas se preparar para o Enem, para o vestibular, de que forma? De que forma ele vai administrar o tempo? De que forma ele administra essas mudanças no corpo dele? Porque isso impacta também de eu entender enquanto pai e mãe que ele não está fazendo isso para me agredir, mas porque ele também tem N questões emocionais envolvidas nesse processo transitório e que a gente tem uma mídia extremamente exigente com o corpo, com comportamento, com relações e que isso muitas vezes ele não consegue, ele se frustra porque ele não sabe direito o que é importante. Então, é um trabalho exaustivo de pai e mãe? Mas é o melhor trabalho do mundo, pai e mãe. É a maior recompensa, porque antes de tudo, é o maior amor do mundo. Você não ama ninguém mais no mundo do que o seu filho e os seus filhos. Por eles, nós daríamos a nossa vida. Por quem mais você daria a sua vida? Se hoje ele não estivesse na tua convivência, como seria? E é esse resgate de amor que não é tudo tolera, mas que exercita o diálogo, exercita a compreensão, exercita o processo de transformação, porque pai e mãe não é, mas no meu tempo, seu tempo é o seu tempo, meu tempo, o tempo da Andréia. O tempo deles é outro tempo. E nós precisamos entender esse outro tempo. Nós só vamos entender se desde pequenos nós exercitarmos o diálogo. Se você não exercitar o diálogo, você terá problemas que podem ser resolvidos? Podem, óbvio, porque tudo pode ser resolvido, André. Tudo pode. Mas nós não podemos perdê-los. Nós precisamos ter eles por perto, para que o dia que eles vão adiante, partam, batam asas, a gente tenha certeza que fez o nosso trabalho da melhor maneira possível. Com certeza, né? E a Ana Paula traz aqui, o assunto difícil sobre namoro, não é fácil. E aqui também ela comenta, né? Mas para mim, na verdade, porque acho que é como mãe, não consegui entender direito aqui. Uma mãe, ciúme, que não ficará para sempre aqui comigo, mas não é fácil. Olha, só eu preciso fazer um comentário muito rápido, e isso é pano para outra live, tá? Sabe o que é mais difícil, principalmente para as mães de menino e, às vezes, mães de filho único? A gente tem, a mãe tem uma relação muito próxima com o menino, por N fatores que poderíamos aqui ficar conversando. Podemos convidar uma psicóloga também para falar sobre isso, o menino com a mãe, a menina com o pai, essas primeiras relações, o cheiro, o toque, enfim. Mas para a mãe é muito difícil que até determinada idade ela vestiu, tão bonitinho, botei a bermuda verde, a camiseta branca, pentei o cabelo com gel, botei um tênisinho, saiu lindo! E aí aos 13, 14, e às vezes antes, ele surta contigo porque ele não quer se vestir assim. Ele quer sair todo de preto, todo de branco, todo de azul, quer pintar o cabelo de verde, de cor de rosa, de amarelo. Como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com a primeira namorada? E olha, Andréia, que para mim também todo esse processo não foi fácil, porque eu sou mãe de um filho só. E aí você tem eles muito perto e de um momento para outro ele tem as escolhas deles, os amigos deles, as prioridades deles, e ele passa a ter a vida dele. Que coisa mais
saudável que isso? Eu não queria o meu filho morando comigo hoje, um adulto. Não. Eu quero que ele vá adiante, que ele progrida, que ele estude, que ele tenha as vivências dele. E eu vou estar sempre aqui para dar apoio. E nessa primeira relação de namorada, namorada em casa, ele na casa da namorada, muitas mães se sentem com seu espaço invadido, se sentem com ciúmes, são conflitos que vêm à tona que nós nem imaginávamos que tínhamos, tá? Mas que bom! É um momento também de amadurecimento, tanto dessa mãe, dessa família e desse filho. Mas, de novo, a gente precisa falar sobre isso, porque senão alguém vai ficar sufocado desse sentimento, que passa, às vezes, até por uma alucinação de rejeição, e não é, Não é. né? Claro que não. Então, eu digo, e não é, Ana, fácil lidar com isso, e vem o ciúme, sim, e é muito natural que tu aceite que tá com ciúmes, né? Eu aceitar, não, eu não sinto isso. Sente, mas como é que você administra isso? Como é que você lida com isso? Você precisa de ajuda? Porque às vezes nós precisamos conversar com uma pessoa imparcial nesse sentido. Para que entenda de fato e não entenda com uma bagagem de emoções em função da convivência. Mas não é fácil, né, André? Não é fácil. Uma vez eu vi de uma mãe que ela ficou chocada quando a filha de 5 anos quis começar a tomar banho sozinha, fazer as coisas sozinha, e ela achou que tinha que fazer tudo pela filha o resto da vida. Não se deu conta. 5 anos, imagina. Imagina essa filha quando estiver mais velha. Realmente, às vezes, é a gente que precisa repensar o nosso jeito de ver o mundo, né? Para que a gente possa dar esse apoio para o filho e não sufocar ele, como você disse, para que ele não corra da gente, mas que ele venha para a gente sempre que sentir como porto seguro que a gente é. Gente, a gente já está aqui já há um tempinho. Foi muito bom conversar com a Márcia, assim, valeu. Acho que vamos combinar outros momentos, conversar outros temas relacionados à nossa gurizada, que a gente gosta e ama muito, né? E nesse crescente, né? Eu buscava quando eram pequenos mais assunto quando eram crianças, agora são adolescentes, daqui a um tempo, quem sabe, quando adultos, né? Porque é importante é isso. Eu aprendi muito assistindo lives, assistindo palestras, pais e mães que quando as escolas ofertam as palestras vão, porque tem tanto conteúdo rico, maravilhoso. Eu aprendi muito, foi numa das palestras na escola dos meus filhos, quando eles eram pequenos, numa fala, eu achei o máximo quando ela fez uma comparação e eu enxerguei muito meus filhos, meu Deus, eles são completamente diferentes, então eu não posso tratar eles igual se eles são completamente diferentes. Aí eu me acordei para algumas coisas e comecei a buscar informação. Foi muito legal porque foi numa palestra que eu assisti isso. Então não perco essas oportunidades, desses aprendizados, essas luzes, essas palestrantes maravilhosas como a Márcia traz para a nossa vida. E não é porque eu sou educadora, porque eu tenho experiência, não. Como é bom poder fazer trocas. Quem nos assistiu, quem vai nos assistir, André, pode deixar sugestões de temas, a gente pode voltar aqui e conversar, tu podes, eu posso, convidamos outras pessoas também, mas eu digo, precisamos falar sobre os nossos filhos, precisamos falar sobre convivência, sobre relacionamento, sobre processo de ensino-aprendizagem e precisamos, sim, ressignificar, se for preciso, a nossa relação com eles. Gratidão pelo carinho, gratidão por tu ter estado lá, pelo convite de ter estado aqui contigo. Um beijo enorme para todos que nos ouviram e que vão nos ouvir. Ótima noite e ótima semana. Beijo para todo mundo. Agradeço a todos os amigos que estiveram aí assistindo. Adorei ver todos vocês aqui. Até a próxima. E se ficar alguma questão, coloque nos comentários depois que a gente responde para vocês, tá bom? Perfeito. Beijão. Tchau, tchau. Beijo, boa noite.